Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus possa estar com vocês, iluminando e abençoando cada vez mais nesse lindo trabalho, né, de levar Jesus, de levar a palavra de Deus através de histórias infantis. A história de hoje vai falar sobre um relato que está aqui na Bíblia, no livro de Juízes, a partir do capítulo 13 até o capítulo 16. É a conhecida história de Sansão, né? Para essa história, a ideia é que você leve algo que represente Sansão e os seus cabelos, porque o forte da história é quando Dalila corta os cabelos de Sansão e assim ele perde a sua força. Vou dar algumas ideias para vocês, simples, com coisas que você tem aí na sua casa, recursos simples, mas que vão fazer a diferença na hora de você contar a história para suas crianças na sua casa, aí na sua igreja, na sua comunidade. Bom, a primeira ideia é que você pegue um rolo, pode ser um rolo de papel toalha ou de papel higiênico. Você pode colocar, se quiser, esses olhinhos, você encontra facilmente nessas lojinhas de aviamento, são bem em conta. Você pode colar os olhinhos aqui na frente, tá? Esses olhinhos móveis, ó. Ai, não dá pra mexer aqui. Você pode colar os dois olhinhos e fazer uma carinha para Sansão. E o que pode ser o cabelo dele? Você pode colocar prendedor. Você vai contando a história e dizendo que Sansão tinha cabelos compridos, cabelos grandes, né? E aí quando você for contar esse momento, você vai dizer que Dalila cortou o cabelo, foi cortando o cabelo, cortando, até então que Sansão perdeu sua força porque ela cortou os cabelos dele. Primeira ideia com o prendedor. A segunda ideia também é muito simples, com o mesmo rolinho de papel toalha ou papel higiênico, mas agora você faz tirinhas de papel. Papel sulfite, papel de caderno, papel crepom, né? E aí você vai colar aqui atrás, ó. Cola aqui as tirinhas, né? E aí também faz aqui os cabelos de Sansão. Na hora que Dalila corta os cabelos, você simplesmente, com a tesoura, vai cortando os papéis. A terceira ideia, também com um rolinho, pode ser com esse olhinho ou esse aqui, que se mexe. Cadê as irmãs aí do crochê? Você pode fazer os cabelos com barbante. Você tira, né, uma boa parte, enrola lá, vocês sabem, né? Para depois, para fazer o cabelo. Faz várias tiras, tô só ilustrando aqui. Coloca lá atrás também, só que uma quantidade maior, né, de barbante. E aí então depois também você corta o barbante nesse momento que ela corta os cabelos dele, tá bom? Uma outra ideia também é você pegar o sulfite, papel sulfite. Você pode até fazer, de repente, aqui uma carinha aqui, pequenininha. E aí você vai dizer que Sansão, cadê minha tesoura? Que Sansão tinha os cabelos compridos, e aí você corta aqui as tiras. Você pode até fazer isso enquanto conta a história, né? Que Deus colocou a força em Sansão em relação ao seu cabelo, que ele não poderia cortar os cabelos, né? E tal. E aí então, depois que você mostra esse Sansão com os cabelos compridos, você vai contando a história com as crianças com esse cabelo. E aí então depois você também, mas Sansão dormiu, a hora que Sansão dormiu, Dalila foi lá e cortou os cabelos. Todas essas maneiras vai chamar a atenção da criança, vai ser bem legal. O importante é que você use alguns dessas ideias, alguns desses instrumentos, quem sabe até outros que você pense, mas que você conte a história. Você contar a história faz toda a diferença para a sua criança, ok? Vamos lá. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Quem aqui já cortou o cabelo alguma vez? Tem criança que gosta de cortar a pontinha do cabelo, né? Cortar o cabelo da boneca. Quase todo mundo já cortou o cabelo alguma vez, não é verdade? Mas a história de hoje é sobre um homem que não podia cortar os cabelos. Sabe quem é? Alguns de vocês já sabem. Havia um homem chamado Manoá. Ele era casado com uma mulher que amava muito a Deus, mas eles não tinham filhos e eles queriam muito ter um bebê. Um dia, um anjo apareceu e disse para eles que ela teria um filho, mas que esse menininho seria consagrado a Deus, seria nazireu. O que será que é um nazireu? Esse menininho, ele não poderia tomar bebida alcoólica e nem também cortar
o cabelo, exatamente. Esse era tipo assim um sinal, né, de que essa criança era realmente separada por Deus para um propósito muito especial. Deus queria que Sansão fosse um grande juiz, protegesse e libertasse o povo de Israel dos filisteus, que eram seus grandes inimigos. Sansão foi crescendo nos caminhos de Deus e ele ajudou o seu povo muitas vezes. Sansão tinha uma força incrível. Certa vez, ele conseguiu levantar no alto o portão de uma cidade inteira. E naquele tempo, os portões realmente eram muito grandes e pesados. Ele destruiu muitos filisteus, ele matou o leão, ele tinha uma força tremenda. Mas certa vez, Sansão conheceu uma mulher chamada Dalila. Dalila não era do povo de Deus, ela era uma filisteia. E Dalila então começou a importunar Sansão para que ele contasse qual era o segredo da sua força. E ela ficava: ai, Sansão, conte para mim o seu segredo, conte para mim. E Sansão dava uma desculpa, falava uma outra coisa, mas ela ficou tanto ali na orelha dele, ficou, até que Sansão contou para ela e disse: olha, os meus cabelos são bem grandes, sim, e a minha força está no meu cabelo. Deus disse que eu não posso cortar os meus cabelos. Se um dia eu cortar os meus cabelos, serei como uma pessoa comum. Dalila, sabe o que ela fez? Chamou alguns filisteus em sua casa. E quando Sansão dormiu, o que ela mandou fazer? Foi terrível. Mas enquanto Sansão dormia, Dalila mandou os homens cortarem os cabelos de Sansão. E assim eles cortaram as suas longas tranças. E quando Sansão acordou, ele percebeu então que estava totalmente sem força. E foi então que os filisteus prenderam Sansão, fizeram muito mal a Sansão, e Sansão se arrependeu, ficou muito triste. Depois de um tempo, Sansão arrependido, voltou seu coração a Deus, orou a Deus, e o Senhor deu a força a Sansão mais uma vez. E assim então, Sansão recebeu de Deus o perdão e a sua força. Essa história não é assim tão feliz, não tem um final tão feliz, porque Sansão morre junto com milhares de filisteus. Mas ela tem um grande ensinamento para nós. Nós devemos sempre confiar em Deus, não dar ouvidos, a pessoas que fazem coisas ruins, ter o cuidado de sermos amigos das pessoas que amam a Jesus. Você pode falar de Jesus para outras pessoas, mas nunca ouvir, conselhos ou fazer coisas que você sabe que não é bom para você, assim como Sansão fez quando deu ouvidos a Dalila. Aqui na Bíblia tem um texto muito bonito que mostra que o Senhor é a nossa força. Nós sabemos que o poder, a força de Sansão não estava assim só nos cabelos, mas ele perdeu as forças por desobedecer a Deus. Enquanto ele confiava em Deus, a força, o Espírito de Deus estava sobre ele, mas quando ele desobedeceu, ele perdeu a sua força. O texto diz, Salmos, capítulo 28, versículo 7, diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia. Talvez nunca seremos tão fortes como Sansão, mas poderemos ter força em Deus e principalmente ter um coração que sempre confia e obedece a Deus. E assim estaremos seguros e felizes. Amém? Vamos orar? Nosso querido Deus, nos ajude a sempre sermos fortes, corajosos e, acima de tudo, obedientes ao Senhor, pois sabemos que a verdadeira força vem de Deus. Em nome de Jesus, amém. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até a nossa próxima história.